se Deus usasse para conosco a justiça que nós usamos para com a Carol Conká. Eu não sou um telespectador do Big Brother, nunca assisti. Se assisti muito foi um episódio, mas não sou um apreciador do programa. Mas não tem como não estar sabendo do que está acontecendo, né? Porque a grande mídia e a internet está divulgando de maneira absurda, né? E o que está acontecendo e o que aconteceu ontem foi a repercussão da saída da Carol Conká, né? Mediante a 99,17% de votos para sua saída, né? Eu não quero ser um chato, não quero ser um cara que não está ciente da situação falando sobre isso, mas eu quero lembrar de um detalhe, né? Mediante a cada brasileiro e brasileira assistindo o programa e vendo as atitudes que ela tomou, eu parei para perguntar para as pessoas que assistem mais o que ela fazia, por que ela era tão odiada assim, né? E o porquê das atitudes dela, e alguns me disseram, e acaba que se torna, mediante ao que ela faz, justo a eliminação dela, né? Se torna justa a eliminação dela mediante ela nos seus duas, três, quatro ou N vezes referidos comentários ferir o nosso código de ética moral estabelecido, né? O nosso pleno pensamento do que é correto perante a sociedade. Nós temos um contrato social daquilo que aos nossos olhos e aos olhos da nação brasileira são posicionamentos corretos ou ruins, apesar desse ponto ser muito conflituoso. Hoje existe no subconsciente popular e no espírito desse tempo algo que se diz respeito a ser correto ou ser errado. E a Carol infringiu todos esses contratos sociais com comentários preconceituosos, xenofóbicos. Não vou entrar nesse quesito aqui. Ela feriu esses contratos e ela causou ódio perante a sociedade brasileira, de modo que a sua eliminação do Big Brother foi justa. Foi justa porque ela descumpriu códigos e preceitos que são preceitos que devem ser cumpridos por cada brasileiro para que a gente viva em sociedade, por cada pessoa do mundo, né? Ela descumpriu, então ela justamente eliminada com 99% de porcentagem. O que eu quero dizer é que no mundo que a gente vive, no globo terrestre, nessa terra de meu Deus, quem dita as regras é o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Nós cremos que Ele criou todas as coisas e, portanto, é aquele que determina qual é a forma que nós devemos viver, e nós cremos que Ele que conduz as coisas, Ele está no controle. E Ele também trouxe a nós uma lei. Ele também trouxe a nós uma série de códigos de ética que são necessários para o nosso convívio. Ele deu, no princípio, uma série de liberdades e de oportunidades para que o homem pudesse viver, e também estabeleceu limites para a sua vida. Mas nós, através da figura de Adão e através dos nossos comportamentos diários, nós infringimos a regra do Deus soberano altíssimo. Nós ofendemos ao mandamento que foi estabelecido desde a fundação do mundo. Nós ofendemos aquilo que Ele mesmo colocou, inseriu em nossos corações, no nosso imaginário, na nossa cabeça, o nosso senso de certo e de errado, a eternidade que Ele coloca em nós. Cada ser humano ele já nasce com esse entendimento do que é correto, do que é errado, mesmo ele aprendendo no dia a dia da sociedade a conviver, mas o próprio Deus, a palavra de Deus nos garante que Ele colocou em nós um sentimento e um guia moral, né? Mas nós, todos nós, ofendemos a Deus e desrespeitamos o princípio de Deus quando nós pecamos e nós nos desviamos dele. Sendo assim, quando ofendemos o Deus santo e justo que nos delimitou princípios de conduta, Ele tem o pleno direito e Ele tem o pleno dever de ser justo para com aqueles a quem Ele deu uma regra e aqueles em que Ele pode
eliminar também. Ele tem o pleno direito de nos eliminar. Ele tinha o pleno direito de assim o fazer, porque ele dita as regras, ele ditou as regras, se assim você crê, mas essa é a verdade. Ele ditou as regras e ele tem o pleno direito de nos condenar. Por isso que todos pecaram, e a Bíblia diz no capítulo 3 de Romanos, no verso 12, que todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não existe uma só pessoa sobre a terra. As nossas boas obras que a gente acha que são boas, elas são revestidas de egoísmo e de falsa verdade. Nós não fazemos nada de maneira sincera e honesta quando não estamos nele, de modo que todos pecaram e se fazia justo a nossa eliminação do grande BBB da vida, né? Do grande mundo. O BBB é um protótipo daquilo que nós vivemos. A ideia do programa foi essa, né? É prototipar a sociedade para que a gente venha acompanhar a vida daquelas pessoas, e se fazia justo da parte de Deus que ele nos eliminasse com 99,17, na verdade até mais do que isso, com 100% de eliminação de porcentagem, né? Se fazia justo isso. Mas a Bíblia também diz, e esse é o ponto, no verso 21, que entretanto, nos últimos tempos se manifestou uma justiça, mas foi uma justiça proveniente da fé, independente da lei, independente daquilo que Deus já tinha colocado. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A notícia que eu quero te dar é que Deus, sendo o Criador, sendo o detentor do poder, sendo o detentor do direito de justiça, mediante as nossas más obras e o nosso mau comportamento ao código que foi estabelecido desde a fundação do mundo, ele tinha o direito de nos condenar, mas ele manifestou nesses últimos dias uma justiça que provém da fé em Jesus Cristo. Ele não usou do direito que tinha em nos condenar, mas ele mandou o seu filho para assumir a nossa culpa e a nossa condenação e morrer no nosso lugar. E agora a justiça de Deus, ela é imputada através da fé no sacrifício de Cristo. Ele não deixa de ser justo, ele continua sendo justo, mas a justiça que ele faria nos eliminando do BBB da vida, nos condenando, ele fez em Cristo na cruz, de modo que aprove a Deus e que agradou a Deus moer o Filho dele em favor de mim e de você, em favor das nossas vidas. Então nunca esqueça, Jesus, Deus de toda a terra, ele tinha todo o direito de te eliminar com 100% de porcentagem, mas ele escolheu nos últimos dias nos dar uma justiça que provém da fé. Basta você ter fé em Cristo Jesus que você não vai ser eliminado dessa vida, mas você vai viver uma vida eternamente com Ele. Viu? Era isso que eu tinha para dizer. Tamo junto. Valeu, gente.